Reparador automotivo, seja bem-vindo a mais este vídeo. Hoje nós vamos falar do programador Xprog, uma ferramenta de extrema importância de aplicação no sistema eletrônico embarcado veicular, onde nos possibilita diagnóstico, reparo e programação de módulos. Bom, se você não quer perder conteúdo como estes, já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, curte esse vídeo e deixa aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas e quais conteúdos você gostaria de assistir aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos para este super conteúdo. Wesley Góes, querido aluno, nós vamos falar sobre o Xprog. É isso mesmo, sobre este programador que tem ajudado muitos reparadores automotivos. Nós vamos falar aqui sobre as suas principais características, ou seja, tudo que diz respeito à sua introdução, o que é de extrema importância você, nosso aluno, saber sobre o Xprog. Nós vamos falar de algumas versões, nós vamos falar um pouco sobre seu software, nós vamos falar um pouco dos scripts contidos no Xprog e nós vamos esboçar ele com muito detalhe técnico. Vem comigo agora nessa aula através dos slides para que sua compreensão fique ainda melhor. Vamos lá? Aqui está a interface Xprog. Bom, uma interface simples como as outras. E uma interface que tem diversas versões, ok? Vamos falar aqui então sobre a introdução desse programador acompanhando a leitura pelo nosso slide. O leitor e gravador Xprog tem como função ler e gravar memórias SOIC e processadores dos módulos eletrônicos veicular, sendo eles airbag, ECM, IMO, painel, direção elétrica, transmissão automatizada, além de ler e gravar, ainda utiliza um software auxiliar para recuperar os arquivos corrompidos de diversos módulos. Por exemplo, o sistema EWS da BMW de imobilizador. É isso mesmo. Bom, trabalha em bancada em conjunto com o computador, desktop ou notebook. O equipamento ele é importado, tem suas fabricações para ser suportado nas plataformas operacionais XP, 7, 32 ou 64 bits. O sugerido é não usar antivírus, ok? Para utilizar este programador. Utiliza de adaptadores para leitura fora da placa e um cabo flat para comunicação com MCU no circuito. Existem diversas versões, 5.50, 55.60, 7.4, 8.4 e a última 6.12. Bom, aqui você já tem uma imagem que pode falar muito sobre este programador e os seus adaptadores, ok? Bom, cada adaptador tem uma função diferente. Sendo assim, cada um atende a um processador ou SOIC. Porém, todos são para ler e gravar fora do circuito. Cada um deles contém uma identificação na peça, exemplo ADAP006, como você pode ver aqui, mostrando através da seta vermelha. Bom, aqui eu peço uma atenção, muito cuidado ao remover um micro no circuito, ok? Você com certeza deve tomar todos os cuidados caso haja necessidade de remover um processador para colocar no adaptador e fazer a sua leitura e gravação, ok? Bom, limpe bem os terminais e siga as instruções do equipamento. É muito comum verem os reparadores, eletricistas e reparadores de módulos perguntarem sobre os boots para ligação das placas ou dos módulos eletrônicos. Bom, uma coisa é importante que você saiba. Os programadores em si, eles têm um hardware e cada hardware suporta a leitura de um tipo de memória ou processador. Nesse caso, você precisa entender que todos os programadores que você fizer a aquisição, eles serão obrigatoriamente passar um manual e os boots de ligação para cada tipo de memória e quais são os adaptadores necessários para utilizar para as devidas leituras ou gravação. Então, os programadores têm nos seus softwares os esquemas onde serão feitos os boots em circuits,
que são as soldas dos cabos na placa, ok? Então, vamos continuar no slide. É muito importante você sempre analisar, antes de fazer qualquer conexão, o programador está sempre desligado. E somente ligar o programador na sua fonte de alimentação após toda a conexão na placa e a verificação. Aqui você tem, na própria etiqueta do XProg, os terminais de cada ponto de conexão, ok? Aqui o DIP8 e aqui são os pontos de conexão para boot in circuit, ok? Quando não há, a necessidade de ler com adaptador. Próximo slide. Aqui nós vamos falar dos principais adaptadores do XProg. Eu vou mostrar para você aqui essa ferramenta. Como você pode ver, nós temos aqui um XProg, certo? Aqui nós temos o ponto de conexão com o computador via USB. E aqui nós temos os pontos para os adaptadores de memória SOIC 8 e aqui os pontos para ligação em circuit e até mesmo pontos para encaixe dos adaptadores, ok? Por exemplo, como você pode ver, esse é um modelo de adaptador que nos dá uma disposição aqui para leitura. Então, eu posso utilizar esse adaptador no XProg, ok? E ele vai encaixar perfeitamente no adaptador. Ótimo, por isso que você pode ver que ele tem aqui, a parte onde faz o encaixe perfeitamente. Esse é o programador XProg, ok? Esse é o seu cabo de conexão, ok? Que nós conectamos para comunicação com o computador. Ok? E com o lado USB você conecta no computador. Aqui nós temos também alguns adaptadores, tá certo? Você pode ver que eles já vêm com os encaixes para encaixar no XProg, ok? Deixa eu mostrar aqui novamente. Vai encaixar aqui no XProg. Você pode olhar. Agora aqui ele está no encaixe, tanto na parte superior como na parte inferior. E aqui está encaixado, tá? Pode ver que está encaixado. E aqui estão os outros modelos de adaptadores para processadores, memórias. Como você pode observar, são vários modelos de adaptadores, cada um com a sua identificação, e essas identificações são dispostas no esquema elétrico do software do XProg. Ok? Aqui está. As placas de adaptação para processadores tipo SMD. Ok? São alguns modelos para que você possa tomar conhecimento dos modelos. Ótimo? E uma super dica eu quero dar para você que faz parte do curso Autolab. E essa será uma matéria bônus que eu irei apresentar no decorrer do curso. Não vou falar data e nem hora para que depois eu não venha a ser cobrado, ok? Então vamos dar continuidade. Bom, eu vou abrir esse programador como se abrisse uma central. Ok? Eu removi a tampa. Vou remover a placa. Tá certo? Placa removida. E aqui está o XProg, ok? Como você pode ver, ele tem um formato de um módulo. E o XProg também contém uma memória SOIC e um processador. Não, aqui tem vários microcontroladores processadores, ok? Nesse caso, existe a possibilidade de fazer a troca dos arquivos do XProg, assim como de qualquer outro módulo eletrônico veicular.
E no nosso curso nós vamos mostrar para vocês diversos macetes para reparar as suas próprias ferramentas, o que vai fazer você economizar um bom dinheiro, uma boa grana. Você aprendendo a reparar os seus programadores, pode ter certeza que você já está num nível de reparação automotiva avançado. E considere-se um especialista, pois não é qualquer reparador automotivo que repara as placas dos seus programadores. Então, você acaba de se tornar um profissional mais completo após você tomar conhecimento que é possível fazer a troca desses arquivos quando há o corrompimento, quando ele para de funcionar. Então, aqui está a Autolab ensinando os seus alunos também a reparar os próprios programadores. Já falei demais, vamos voltar para o nosso slide que ele está rico de conteúdo. Bom, apresentei para vocês, ok? Os adaptadores, apresentei para você aqui agora o cabo de boot, ok? Para boot in circuit, ou seja, para conexão no circuito. Aqui estão os adaptadores e os seus números, ok? É muito importante você se atentar, tá? Para qual modelo de memória você quer ler e qual modelo de adaptador que você vai utilizar para a leitura, ok? Próximo slide. Bom, vamos apresentar aqui agora para você o software do Xprog. Lembrando que existem diversas versões. Entretanto, o seu software é a mesma coisa. Só aumentou a quantidade de memórias suportadas para a leitura. Vamos acompanhar no slide. Aqui nós temos o software, a sua tela principal inicial, ok? Bom, o aparelho deve estar devidamente instalado para uma boa leitura. Ao abrir o software, essa será a primeira tela a aparecer para que você possa interagir com a memória e com a partição que deseja ler ou recuperar do arquivo. Vamos analisar juntos aqui. Cada processador e memória existem suas compartições. E o Xprog, como o Katag e alguns outros programadores, conseguem ler esses arquivos particionados, ou seja, memória EPROM, memória RAM e memória flash, ok? Então, os programadores nos disponibilizam o acesso a essas partições, onde é possível fazer a alteração dos arquivos mediante o conhecimento e endereço prévio nas localizações do arquivo hexadecimal e os valores a serem inseridos no arquivo. Então, o Xprog ele é muito parecido com o UPA em um quesito. Ele tem um script no próprio software para executar algumas funções, ok? Então, nós vamos falar agora mais sobre o software. Bom, aqui nós temos a tela principal, ok? Todas as suas ferramentas e utilizações para conferência da ferramenta, para configuração de acesso à área hexadecimal do arquivo, seleção do arquivo, em qual formato você quer ver esse arquivo, tá? Aqui você tem o nome do processador, aqui você tem as características do processador, aqui você tem a porta COM, aqui em Device você tem as seleções das memórias a serem lidas, em Update você confere a comunicação da ferramenta Xprog com o computador e o About você vê sobre o software Xprog, ok? E aqui nós temos a tela, a caixa de diálogo, aonde vai aparecendo as informações que nós vamos operando no Xprog durante o seu funcionamento. Próximo slide. Aqui está a tela que eu mostrei, tá ok? De comunicação com o software, você pode observar, as autorizações estão todas em verdes, tá ok? Né? Aqui em Info nós teríamos as informações, aqui ó, você pode analisar abaixo, as informações sobre o Xprog, tá? As suas datas, o seu hardware, o seu software, o seu número de série, ok? São as principais informações do programador que você tem na sua bancada. Próximo slide. Aqui nós temos a parte de Device, onde eu mostrei para vocês, vou voltar para que vocês vejam, aqui Device vai nos levar para essa tela, onde nós vamos ter o tipo de memória a ser lida, né? Pode ser um processador, pode ser uma memória SOIC, né? Uma serial EPROM, tá ok?
Em Subtype aqui nós vamos colocar o fabricante e Device nós vamos selecionar um modelo específico. Depois de selecionar o modelo específico, eu tenho aqui, tá, as informações sobre o processador, tá ok? E as suas características, o que pode, tá, nos dar muita informação quando numa análise, tá, de datasheet, ok? Essa é uma das telas onde nós temos a seleção das memórias e as suas informações. Caso eu quisesse, né, ter acesso ao esquema elétrico, eu iria em Show Connection Diagram, que nós vamos ver no próximo slide aqui, ó. Tá ok? Por exemplo, aqui nós temos, né, um tipo de módulo sendo conectado ao XProg, tá? Aí são os boots de ligações. Aqui nós temos, né, o modelo do processador, tá certo? A quantidade aqui de pinos, tá? E nós temos o boot de ligação. Aqui nós fechamos a imagem, temos o zoom, tá? Em 3 definições, 1 para 2, 1 para 4, ok? Essa é a tela do software, onde nós vemos o esquema elétrico de ligação, ok? Próximo. Bom, essa tela já não deve ser muito estranha para você. Você já sabe que, assim como os outros programadores, nós temos o campo hexadecimal, onde nós conseguimos ver o arquivo em linguagem hexadecimal e ASCII, ok? Próximo slide. Bom, aqui nós temos, ok, as 3 principais telas. No momento de leitura, tá, as telas de configurações iniciais, a área hexadecimal e a barra de processo da leitura do arquivo. Aqui nós temos ela representando em 21%, ok? Aqui nós temos o tipo, que é um processador, é um ST10, tá ok? Família 269, e é da fabricante ST Microelectronics, ok? Então, próxima telinha. Aqui está, né, o exemplo, por exemplo, aqui uma FRM, os pontos de solda, ok? Sendo utilizado o cabo boot, aqui também a mesma coisa, você vê um exemplo de utilização, aqui o exemplo de um dos boots e aqui, né, ela sendo conectada à FRM, fazendo ou a leitura ou a gravação para correção do arquivo do módulo de conforto, tá ok? É muito comum você ouvir falar da XProg associada aos módulos de FRM da BMW. Isso porque ela nos possibilita a leitura das partições como da EEPROM, da DFlash e da PFlash. Sendo assim, com o software auxiliar, eu consigo recuperar o arquivo. Ou seja, num processo de leitura e gravação, eu faço um processo de reconfigurações dos arquivos que se corrompem por queda de tensão na bateria, principalmente nas BMWs. Mas é muito comum também que isso aconteça nos carros mais comuns e mais simples, ok? Aqui nós vimos então alguns modelos de boot sobre o XProg. Nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para te mostrar o que o programador XProg tem em comum com o programador UPA. Nessa tela, você pode observar que nós temos aqui alguns nomes diferentes do MCU, MPU e serial EEPROM. Nós temos aqui painéis, imobilizadores e airbags, ok? E outras unidades de controle eletrônico. Bom, o XProg ele nos possibilita em suas diversas versões alguns scripts que vão operar de forma automática nos arquivos. Isso nos traz muito benefício, porque o software já tem os locais e os endereços que vai acontecer as modificações, sendo assim possível recuperar o arquivo da unidade de controle eletrônico, seja ela a unidade que esteja suportada pelo software do programador. É isso mesmo. Nós vamos ver isso na aula de leitura e gravação com os programadores. Com isso, nós encerramos aqui todas as informações necessárias para a introdução do programador XProg. É isso mesmo. No final desta aula, você já sabe e conhece a forma inicial de lidar com o programador XProg e quais são as suas aplicações. Então não deixe de fazer aquele esboço mostrando o que você entendeu do programador XProg, quais são as suas vantagens
em qual sistema operacional ele opera, se eu utilizo antivírus, se eu não utilizo, como eu faço para enxergar no Xprog os seus esquemas elétricos e como eu utilizo o Xprog para o processo de reprogramação de módulos em bancada. Então, se você gostou deste super conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo e curtir este vídeo. E se você tem interesse ou quer saber mais sobre qualquer equipamento de diagnóstico e programação, deixe seus comentários aqui embaixo que nós vamos subir mais conteúdo. Wesley Góes, Autolab em Ação, te vejo no próximo vídeo.